que é a diferença de raster e de vetor? E quando que é mais utilizado cada um desses dois formatos? Vamos discorrer um pouco sobre isso nesse vídeo aqui. Primeira coisa, raster. Raster ou matriz é a mesma coisa. E o que significa isso? Vocês já repararam uma fotografia digital? Quando você pega uma foto sua que você tirou no celular ou no computador e vai dando um zoom, ampliando aquela imagem, chega um momento que a gente enxerga um tanto de quadradinho. Aquele quadradinho é a unidade mínima de uma imagem digital. Esse quadradinho é chamado de pixel. E na unidade digital ele é formado por 3 lâmpadazinhas. Uma lâmpadazinha azul, uma lâmpadazinha verde e uma lâmpadazinha vermelha, que dá um padrão de cor RGB. Essas lâmpadazinhas, dependendo do tanto que cada um está acesa, ela produz uma cor. E a combinação dessas lâmpadas dá para a gente a gama de cores que existem, no espectro que o nosso olho enxerga, que a gente chama de luz visível. Mas então esse quadradinho mínimo de imagens formado pelas luzes RGB é o que dentro do geoprocessamento a gente chama de um pixel. E o conjunto de pixels dá para a gente uma imagem matricial ou uma imagem do tipo raster. Você já deve ter pensado assim, eu tenho uma câmera fotográfica de 10 megapixels. O que significa uma câmera fotográfica de 10 megapixels? Significa que cada clique que você dá na sua foto, você gera uma imagem que, se você multiplicar todos os pixels que tem na vertical por todos na horizontal, você vai ter 10 milhões de pixels. Impressionante, né? 10 milhões de quadradinhos. Cada quadradinho daquele, o monitor do seu computador vai colorir com uma cor. Isso, então, é uma imagem matricial. No mundo do geoprocessamento, essa imagem matricial, ela é georreferenciada, ou seja, ela está em algum lugar da superfície terrestre e ela é dotada de uma qualidade da imagem. Ela é muito detalhada ou ela é pouco detalhada? E isso a gente chama de resolução espacial. O que é a resolução espacial, então, dentro de um arquivo raster? É o tamanho do pixel que forma aquela imagem. Então, por exemplo, se eu tenho uma imagem adquirida de um sensor que está lá no espaço, que ela tem uma resolução espacial de 30 metros, significa que cada quadradinho da minha imagem terá 30 metros de altura por 30 metros de largura. Se eu tenho já uma imagem adquirida por um drone, que ela tem uma resolução espacial, então, de 5 centímetros, significa que cada quadradinho tem 5 centímetros de altura por 5 centímetros de largura. E os arquivos raster, então, são fotografias gigantes, por assim dizer, e que ocupam muito espaço, exigem muito processamento. E por isso foi encontrada uma alternativa, um uso complementar aos arquivos raster, que são os arquivos do tipo vetor. O que são os vetores? Geralmente os vetores são arquivos extraídos a partir de dados raster, que podem ser do tipo ponto, podem ser linhas ou podem ser áreas ou polígonos. Os vetores, então, são como desenhos feitos em cima de uma imagem matricial. E dentro do geoprocessamento, os vetores têm diversas aplicações, assim como as imagens raster também têm diversas aplicações, depende da sua demanda. Mas vamos pensar, por exemplo, se eu quero fazer uma análise igual de um uso e ocupação do solo de um lugar, eu quero enxergar a localização de um determinado lago, de um determinado edifício. Uma imagem raster vai me permitir isso. Na hora que eu amplio, vai chegar uma hora que eu vou enxergar somente os pixels que formam aquela imagem. Mas então é uma imagem que tem que me dar uma informação dessa. Agora, e se eu quiser sofisticar os dados dessa imagem, por exemplo, delimitar o formato de uma construção ou a área de um parque, eu posso desenhar um polígono em cima. O arquivo vetorial, ele sempre é representado na forma de um desenho, lembra muito desenho animado mesmo, animações em flash que a gente vê na internet, que pode ser sempre, então, no formato de ponto, linha ou polígono. Não se esqueçam disso. E por que, então, que a gente utiliza raster e também vetor? O vetor ele já tem uma vantagem em relação ao raster. Ele é muito mais leve de processamento. Ele é inúmeras vezes mais leve. Para a gente ter uma noção aqui só de dimensão, uma imagem de satélite de uma área urbana com um grau de detalhamento alto, às vezes ela vai ter muitos gigabytes
né? Ou seja, ela vai ter milhares de megas. E uma base de, por exemplo, todas as ruas do Brasil vai ter poucos megabytes. Então a gente vê que a diferença é de centenas de vezes. Então, para processamentos muito pesados no computador, a maioria das demandas pode ser suprida com o uso de arquivos do tipo vetorial. Agora, quando não dá para vetorial, tem que ser algo que realmente eu tenho que olhar pixel a pixel, aí o arquivo raster já passa a ser mais interessante. Agora você deve pensar assim, entendi, então qual que é a diferença entre raster e vetor? Beleza. Só que sempre que você for trabalhar dentro do seu software de geoprocessamento, não se esqueça que ao escolher o seu arquivo do tipo raster, que usualmente o formato mais utilizado é o formato TIFF, ou escolher o seu arquivo vetor, seja ponto, linha ou polígono, que o formato mais utilizado é o shape, você ainda tem que definir a projeção e o datum dessa base e que todas as suas camadas de informação, seja raster ou vetor, tenham a mesma projeção e mesmo datum para que o seu serviço possa ser feito com precisão e sem nenhum erro técnico. Deu para entender então, pessoal? Não se confundam. Se parece imagem digital, parece fotografia, é raster ou dado matricial. Se parece um desenhozinho animado, é pontinho, é linha ou é área, é vetor.